Saudades de falar diretamente com vocês. Queria agradecer muito a todos aqueles apoiadores que estão realmente me brindando com o seu apoio moral, seu apoio financeiro. E o canal é pequeno, mas é um canal que tem integrantes, né, visualizadores de pessoas despertas. Então, isso é o que mais importa para esse canal. Né? O resto seria a consequência. Então, agradecer a todos os despertos que estão brindando, né, para que a gente tenha esse privilégio de estar com vocês neste canal. Os domínios de Lúcifer na Batalha da Terra, eu queria já tentar mostrar para vocês o que seria esse emblema, esse fenômeno que é o fenômeno luciferiano na civilização terrestre. Bom, Lúcifer é um pleroma. Um pleroma é uma entidade multidimensional igual a nós, mas ele tem um comportamento completamente diferente. É um comportamento de parasita, é parasitário. Ele se estende como um polvo parasitário ao redor do nosso sistema, da nossa Terra, né, do nosso planeta, de forma multidimensional. Ele nos agarra fisicamente, nos agarra etericamente, astralmente, influenciando nos nossos planos mental, emocional e físico. É isso que é o domínio de Lúcifer no nosso planeta e na nossa civilização. Bom, este domínio tem um perímetro. Este perímetro ele está em torno de 13 quilômetros acima da superfície da Terra e 13 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Isso é o principal perímetro influenciador de Lúcifer. Esta entidade também que está acoplada como um câncer no nosso planeta de forma multidimensional, também é chamado de Yaldabaoth, o filho do caos. Então, neste perímetro, 13 quilômetros acima da superfície, 13 quilômetros abaixo da superfície, nós temos um campo superior acima da superfície e um campo inferior abaixo da superfície. E esses campos, inferior e superior, eles são multidimensionais. Imagine, né, essa coisa complexa te agarrando em vários planos. É assim que ele tem, essa é a forma dele, essa é a jogada dele. Então, no plano superior, 13 quilômetros acima, nós temos, né, os sítios astrais e os sítios etéricos, aonde se escondem os arcontes, que são aquelas pessoas que estão determinadas a conduzir a roda de Sansara, que é a roda de nascimentos e mortes. A roda das nossas encarnações, das nossas experiências aqui na Terra, na superfície terrestre. Então, este sítio astral e etérico, ele já está sendo, vamos supor, diminuído, já está sendo abatido pelas forças da MOS, que são as operações multidimensionais do Sistema Solar. E de tal forma que ele está sendo abatido, que restam apenas os remanescentes desse grupo luciferiano Yaldabaoth, desse grupo arconte que conduz o Sansara. E desse grupo remanescente, eles conseguem se esconder em alguns bolsões de dilatações quânticas. Eles abrem buracos de minhoca para se esconder dos perseguidores da MOS, que são aquelas pessoas, todos aqueles grupos que estão contra o estado profundo, o Deep State, contra este ser maligno, Yaldabaoth luciferiano. Eles conseguem se formar bolsões, esses bolsões de dilatações quânticas são linhas de tempos artificiais. Essas linhas de tempos artificiais
elas a esse momento de flash solar que estamos recebendo, né? Flash solares vindouros do centro da nossa galáxia, que está na ocorrência da transição planetária para nós subirmos em termos de frequência. Então esse flash solar ataca esses sítios do Yaldabaoth. E ele se esconde nesses bolsões. São bolhas que os reptilianos draconianos chamam de bolhas Dakar. São bolhas, são linhas de tempo que eles conseguem ficar embutidos lá por no máximo 20 anos. E porque depois que o flash solar, que vem em ondas, e quando chega o mais forte, ele derruba toda a inteligência artificial do Yaldabaoth, desse espectro luciferiano. Então eles não duram mais do que isso. As linhas de tempos artificiais que eles criam também desabam. E eles desabam junto com elas. Então, existem apenas os remanescentes neste exato momento. E eles estão com os dias contados. Em breve nós iremos ver na nossa mídia narrativa bem diferenciada do que nós estamos acostumados. Em breve nós poderemos ver, mesmo que esse em breve seja traduzido por 1 ou 2 anos, 2023, 2024, 2025. Isto é considerado em breve no amplo espectro da batalha milenar, milhões de anos, até milhares de anos. É uma batalha de éons. Então 1 ou 2 anos seria em breve, nessas condições e nessa experiência que nós estamos vivendo de transição da nossa civilização para uma frequência mais alta. No campo inferior, que é da superfície para baixo, eles têm dumps, deep underground, bases profundas. É uma sigla em inglês. Então são bases militares profundas. E elas vão até 13 quilômetros abaixo da superfície. A maioria delas fica a 8 quilômetros abaixo da superfície. Mas elas se estendem um pouco mais também. Então, aí nós temos guerras de dumps que elas já ocorrem desde a década de 50. Então nós tivemos essas guerras de dumps principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América é o centro da batalha dump. Dessa batalha underground que utiliza tecnologia não convencional. Já na década de 50, com o presidente Eisenhower, em 1954, quando ele descobriu o panorama da situação, a situação do establishment, do Estado Profundo, que tinha se enraizado na América, o Estado Profundo, que tem como locomotiva o nazismo, que se enraizou na CIA, na NSA, no serviço secreto todo americano. Eles ficaram apavorados com isso, resolveram defender a sua pátria, e em 1954, o general Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, ele emitiu uma ordem de ataque a uma dessas dumps. Essa dump se localizava na área 51, no deserto de Nevada, na região do Lago Papuzi, é um lago que já está seco hoje. E essa batalha, infelizmente, foi perdida. E esse histórico de batalhas, eles vêm se ocorrendo desde a década de 50, e nós fomos conseguir ganhar a primeira batalha dentro desse histórico parasitário, de imundície luciferiana, apenas em 2016. Mas seguindo a linha de tempo, depois de Eisenhower nós tivemos Kennedy, porque Eisenhower passou toda a perspectiva para o presidente Kennedy, qual era a situação da América nesse momento. A América tinha sido sequestrada por essas forças maledicentes. Kennedy também lutou contra o establishment. Ele lutou de forma política, de forma militar, de forma moral, mas também foi vencido. Logo depois de Kennedy,
O presidente Lyndon Johnson, o presidente que sucedeu Johnson foi Richard Nixon, e o presidente que sucedeu Richard Nixon foi Gerald Ford. Todos esses três, Johnson, Nixon, Ford, foram completamente subservientes ao Estado profundo. Mas nós tivemos uma outra esperança com Jimmy Carter. A presidência de Jimmy Carter, no final da década de 70, fez com que nós tivéssemos uma outra batalha Dumb. Ele ordenou uma outra guerra contra o sistema, dessa vez a Dumb de Dulce. Dulce, que fica na fronteira do estado do Novo México com Nevada. É uma Dumb muito importante, muito profunda, muito ampla também. Mas, infelizmente, Jimmy Carter também foi derrotado. Então, quando Eisenhower foi derrotado, quando Kennedy foi derrotado, Jimmy Carter foi derrotado, nós ficamos sem defesas, porque eles foram anulados, né? Então nós tivemos que esperar, foi uma grande eclipse da década de 70. Nós tivemos também Ronald Reagan, que teria sido um quarto presidente, que também lutou contra o Deep State, início da década de 80. Ele fez o mesmo trabalho que Kennedy, só que ele foi anulado logo no início do seu primeiro mandato. Depois que ele sofreu o atentado que quase o matou, ele foi anulado também, pelo Deep State. Mas em 2016, e entrando com o quinto presidente que lutou contra o sistema, lembrando, o primeiro foi Eisenhower, o segundo foi Kennedy, o terceiro foi Jimmy Carter, o quarto foi Ronald Reagan e o quinto foi Trump. Então Trump já trabalhando com a Batalha da Dumb, e a primeira vitória que nós tivemos nessas batalhas, que são as batalhas mais importantes contra o Deep State, foi em 2016. Foi um pouco antes de Trump assumir, mas ele já estava no comando, desta guerra. Já estava no comando dos Chapéus Brancos. E 2016 foi a batalha de China Lake, a Dumb, que fica no sul da Califórnia. Foi a primeira vitória depois de décadas. E depois disso, nós não temos mais ocorrências de falhas, de derrotas, apenas em alguns casos que não são tão importantes. Cada 10 batalhas de Dumbs, 9 os Chapéus Brancos, as pessoas que estão nos resguardando, as pessoas do bem, estão vencendo essa batalha. A cada 10 batalhas, 9 estão sendo vencidas pelos Chapéus Brancos. Mas ainda existe, porque nós não estamos vendo, então, o resultado final, aquele que a gente tanto aguarda, aquele em que o parasitismo se extingue, em que nós estamos vamos celebrar a vitória final. Ainda não estamos celebrando a vitória final, porque o Deep State ainda tem poder de forjar uma falsa batalha extraterrestre, uma falsa invasão extraterrestre. E essa falsa invasão extraterrestre, ela, utilizando armas como o HARP, armas escalares parecidas com o HARP, de direção, armas direcionadas de laser, são armas perigosíssimas. Essa falsa invasão extraterrestre significaria que eles iam usar isso como desculpa para extinguir bilhões de pessoas na face da Terra. Isso seria o maior extermínio, o maior holocausto já ocorrido em toda a galáxia, porque já houve guerras, em outros sítios, em outras estrelas, em outros planetas, na nossa galáxia, mas nunca de uma vez só morreram bilhões. E a falsa invasão extraterrestre iria criar um holocausto, justificar um holocausto para matar bilhões de pessoas. Seria o maior holocausto ocorrido na nossa galáxia. Então é isso que eles estão querendo evitar. Então é por isso que pode ocorrer mais 2 anos, mas aí nós veremos, enfim, o tão sonhado Gesara, que muitos não estão acreditando ainda, mas você só precisa entender que o Gesara é a nossa administração da nossa civilização em termos estelares, em termos cosmonáuticos.
né, a nossa colonização para fora da Terra. Isso seria o nosso Gesara. E quando nós estivermos abertamente definidos e mostrando a nossa civilização que estamos colonizando para fora do nosso planeta e fora do nosso sistema solar, então nós estaremos livres de todo esse parasitismo, de todo esse campo de força, né, lucifereno e aldabaó, e de toda essa desgraça que tem nós desgastado há muitas vidas, não apenas nessa vida, muitas e muitas vidas. Era isso, queridos. Tá? Saudações do seu co-viajor.